Minha gente querida, minha gente amiga, muito bem-vindos a todos, muita paz, muito boa noite. Vamos começar nossas leituras de hoje pelo livro 12 Passos com uma Paz Interior, da Peregrina da Paz. Ainda que alguém tenha piedade de você, jamais alimente a autocompaixão. Ela tem um efeito mortal no bem-estar do espírito. Reconheça todos os problemas, não importa quanto difíceis possam ser, como oportunidades para seu crescimento espiritual. E aproveite ao máximo essas oportunidades. Reconheça todos os problemas como oportunidades. É isso mesmo. E vamos nos alimentar de coragem. A gente pede forças, mas não cai na autocompaixão. Livro dos Espíritos. Continuando no item sobre os combates e os espíritos durante os combates. Maus espíritos podem suscitar planos errôneos com o fim de levar o general à derrota? Planos errôneos ao general, né? Com o fim de levá-lo à derrota? Podem. Mas o general tem o livre-arbítrio. Se ele não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, vai sofrer as consequências e seria melhor se obedecesse em vez de comandar. Simples assim. Por isso a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem as sugestões boas e ruins dos bons e dos maus espíritos. E para isso a gente tem o livre-arbítrio para decidir qual seguir. Se a gente segue a ideia ruim dada pelo mal, a gente é responsável pelo que está fazendo. Então vamos ler a Gênese. E aqui a gente segue falando sobre a mediunidade, sobre as manifestações físicas, como é que os fluidos se comportam nessa história. Ele está falando bem da mediunidade mais conhecida na época, né, das mesas girantes. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço. Ele a envolve, a penetra de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravidade, como faz o ar com os balões e papagaios. O fluido que se infiltra na mesa lhe dá momentaneamente maior leveza específica. Quando ela fica pregada ao solo, ela se acha numa situação análoga à da campânula pneumática, sob a qual se fez o vácuo. Não há aqui mais que uma simples comparação destinada a mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Compreende-se, depois do que fica dito, que não há para o espírito nenhuma dificuldade em arrebatar uma pessoa do que em arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para outro ou de atirá-lo seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei. Quando as pancadas são ouvidas na mesa ou em algum lugar, não é que o espírito esteja a bater com a mão ou com qualquer objeto.
Ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido e este produz o efeito de um choque elétrico. É tão possível modificar o ruído como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. E aqui tem uma nota interessante de pé de página de Allan Kardec, falando sobre isso. O princípio dos fenômenos de transporte, fenômeno muito real, mas não convém que se admita, senão com alguma reserva, ou melhor, com extrema reserva, pois é um dos que mais se prestam à imitação e à trapaça. Devem tomar-se em séria consideração a honradez irrecusável da pessoa que os obtém por seu absoluto desinteresse material e moral e o concurso das circunstâncias acessórias. Importa, sobretudo, desconfiar da produção de tais efeitos quando eles se deem com excessiva facilidade e ter por suspeitos os que se renovem com extrema frequência, por assim dizer, à vontade. Os prestidigitadores fazem coisas mais extraordinárias. Não menos positivo é o fato do erguimento de uma pessoa, mas tem que ser muito mais raro, porque é muito mais difícil de ser imitado. Se sabe que o Sr. Home se elevou mais de uma vez até o teto, dando assim uma volta à sala. Dizem que São Cupertino possuía a mesma faculdade, não sendo o fato mais miraculoso com este do que com aquele. Quer dizer, ele aqui dá essa explicação da manipulação fluídica. Então, não importa o peso, não importa a densidade da matéria física, porque ele está mexendo com o fluido que anula, entre aspas, né, a gravidade e faz o objeto flutuar ou a pessoa flutuar. Mas é uma coisa que nunca mais se faz, porque aquilo foi um momento para chamar a atenção das pessoas para a mediunidade, para o espiritismo. E depois que as manifestações começaram a se dar pela incorporação dos espíritos nas pessoas, então o que vale mais ali é a mensagem que o espírito está dando e não o fenômeno que causa espanto, de mexer as mesas, de bater, isso já não tem mais tanta importância, ou nenhuma importância. E como ele falou aqui, os mágicos são capazes de imitar, de iludir muito mais do que essas manifestações mediúnicas. Então, vamos terminar as nossas leituras com a última trovinha da poesia Confraternização, que está no livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier. Irmãos, não vos esqueçais, toda fraternização começa com Jesus Cristo reinando no coração.